Eu sou membro do NEA e é um prazer estar aqui com vocês. O Núcleo de Estudos Americanidades, a NEA, ele é composto por pessoas negras que têm ou tiveram sua formação acadêmica nos programas de pós-graduação estrito sensu da FGV e AESC. E o NEA, ele, além de ser um grupo de estudo das questões raciais, ele é um espaço para acolhimento, formação e discussão. Então, que bom que vocês estão aqui para quilombar com a gente. O evento de hoje, ele é uma das ações desenvolvidas para o NEA, e esse é o 5º evento das rodas de conversa Odara, que são um ciclo de palestras que estão acontecendo durante todo o ano. Então, para saber mais da nossa programação, é só acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente depois vai colocar os links aqui no chat. A roda de conversa de hoje, ela é intitulada Emancipação Política por meio de práticas comunicativas alternativas. Lélia Gonzalez, no jornal Mulherio. E essa palestra ela só foi possível com a ajuda do nosso parceiro, que é a Coordenadoria de Diversidade da FGV. Então, setembro, ele é o mês em que foi fundado o jornal O Homem de Cor, que foi um dos primeiros jornais dedicados ao debate racial no país. Então, esse evento ele surge com essa ideia de celebrar esse momento e falar do povo negro na comunicação. Então, eu queria apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. A Pamela Guimarães, ela é professora substituta na Escola de Comunicação da UFRJ, doutoranda e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisas que enfocam a diversidade racial, de sexualidade e de gênero. Graduada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Estácio de Sá. A Pamela possui experiência de 8 anos como gestora de mídias na Secretaria de Estado de Educação e é referência técnica em conteúdo digital na Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas Gerais, além de ser mãe da Lelinha. Então, as perguntas que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês levantarem a mão no final da fala da Pamela, e aí nós vamos convidando para abrir o microfone, ou então vocês podem mandar para o chat também, que a gente vai fazer a sua pergunta na roda, no final da fala da Pamela. Então, Pamela, obrigada por vir partilhar com a gente sua pesquisa e sua vivência. A palavra é sua. Boa tarde, gente. Boa tarde, Ellen, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre a Lélia. É um prazer, né, fazer esse aquilombamento, fazer parte desse aquilombamento. Acho que isso é o que repõe as energias que a gente gasta nessas coisas da vida, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite. A Ellen me convidou lá no comecinho do ano, né, para essa roda de conversa. Assim, eu lembro de ter colocado isso, eu coloquei isso na agenda, porque eu sabia que seria um ano complexo, assim, um ano cheio de coisa, porque segundo semestre é a minha defesa, enfim. E eu imaginei que seriam, né, e que eu poderia esquecer e tal. Foi tão engraçado que quando chegou a mensagem da Ellen confirmando, eu lembrava exatamente o dia, eu lembrava certinho. Então é isso, assim, essas rodas de conversa que alimentam a alma. Então, muito obrigada mesmo, viu, pelo convite. Eu preparei uma apresentação de um artigo específico que tem o mesmo nome da roda de conversa de hoje, Emancipação Política por meio de Práticas Comunicativas Alternativas, Lélia Gonzalez, no jornal Mulherio. Isso, e aí só para contextualizar, né, a Ellen já me apresentou, então já vou passar essa parte. Então, só para contextualizar a produção em si. Isso é uma pílulazinha do que tem na minha tese. Assim. Eu defendo agora em outubro, no finalzinho de outubro, e aí, chegando a esse finalzinho, a minha tese, ela consiste, basicamente, em pensar essas práticas que foram desde a alternativa até hoje mesmo, porque a comunicação das mulheres negras, ela está no meio tradicional, no meio comunicacional tradicional, então ela começa no alternativo e chega no tradicional, e eu faço todo esse caminho, desde a década de 80 até 2018, vou olhar para o que a Lélia escreveu, para o que Sueli escreveu, para o que Djamila escreveu, Marielle, enfim, uma série de mulheres negras, e sempre artigos ou colunas, porque a gente precisa fazer um recorte, não só porque elas escreveram apenas isso. E eu olho para essas práticas. Assim. E aí eu vou até explicar por que eu chamo de práticas, embora eu tenha
um formato definido, que são os artigos e as colunas, mas assim, chamo de práticas para tentar afiliar isso que elas fazem a um certo lugar da comunicação específico. E aí eu tento olhar para esses lugares, essas práticas, como lugares de emancipação. E por que eles são lugares de emancipação? Essas mulheres que eu olho são as que a gente entende atualmente como intelectuais negras, né? Embora elas nem sempre tenham recebido esse título. E ainda assim, é muito comum aos sujeitos brancos ocuparem espaços como colunistas, articulistas, enfim, estarem nesses lugares, e isso não ser uma grande questão, porque ao intelectual, o lugar da opinião crítica é o dele, é muito bem-vindo, né? Então, esse não é o lugar das mulheres negras. E aí é por isso que, para mim, é muito mais do que ser um colunista, ser um articulista, é uma luta política, é uma escrita política, é um lugar de busca por emancipação, é um lugar que fura diversos horizontes que haviam sido desenhados para essas mulheres e as transporta para outros lugares. Então, só para fazer essa introdução, para dizer que esse artigo vem desse lugar da tese. E ainda contextualizando, eu não sei assim, se terão muitas perguntas teóricas, mas como todos os artigos, né, ele não se embasa conceitualmente em tudo que eu utilizo na minha tese. Por exemplo, a análise crítica do discurso é um recurso metodológico que eu entendi lá no terceiro ano, assim, que ele não era necessário, que ele não casava necessariamente com o que eu queria olhar para elas, mas que ficou muito bom para pensar o que eu queria para esse artigo, né, como um recurso possível, mas não é exatamente, então, por exemplo, a análise de discurso não é o meu foco. Então, posso responder em relação a esse artigo, mas não de forma abrangente sobre a análise de discurso. A ideia de discurso que eu estou usando aqui é a partir do um artigo, inclusive, muito pensado a partir do porque quando começa a tese, começa a entender muito bem onde buscar referências teóricas negras, que me dessem de o que é estudar PG de forma, qual a melhor palavra, assim, de forma satisfatória. Então, eu vou acionar nesse artigo muitos recursos que eram os primeiros que eu tinha, como se fosse uma caixa de lápis de cor ali que o PPG disponibilizava para mim a partir das aulas, e aí eu colori com os lápis de cores que eu tinha. E ao longo da minha pesquisa, da atuação, né, porque a gente desenvolveu um projeto político no PPG muito forte, esse cenário teórico muda. Então, eu começo com um projeto muito voltado a uma base teórica do Rancière, para estudar mulheres negras, e eu termino sem o Rancière pisar na minha tese, assim, sem nem piscar lá na tese, sabe? Então, essa introdução é para dizer essas questões. Assim. Esse artigo parte desse lugar, uma gotinha do que foi na tese, e nem toda a base teórica é a mesma, então, se quiserem perguntar também, eu posso passar pela tese, tá? Então, assim, acho que todo mundo, a essa altura da pandemia, nós já sabemos que, ao colocar a tela cheia, fica difícil de interagir. Mas, avisando que se alguém precisar falar, se o microfone falhar, pode me interromper sem problema algum. E eu entendo perfeitamente que são coisas desse tipo de reunião que a gente está tendo que fazer ultimamente, tá bom? Vou colocar a tela cheia para eu começar a apresentar esse artigo. Ótimo, já vemos a tela com... Perfeito, muito obrigada por avisar. Então, eu acredito que no grupo todo mundo conhece a Lélia. Esse artigo, gente, ele foi um artigo escrito para o Intercom, que é um congresso de comunicação. Não sei se todos conhecem o Intercom, mas aí para mim foi muito importante também colocar recursos visuais, que eu retirei um pouco daqui, porque eu entendo que todo mundo já parte mais desse lugar de conhecer a Lélia, mas para quem não conhece, achei importante
deixar o rostinho dela aí, porque nós temos nome, sobrenome, ela chama Lélia Gonzalez e temos rosto, né? E esse é o rosto da Lélia, é um rosto negro, de uma intelectual negra, de altíssima qualidade. Acho que eu termino a tese entendendo que nós temos gênios, mais do que, assim, eu termino a tese entendendo várias coisas sobre as mulheres negras, mas nós temos, assim, mulheres geniais, que fizeram uma leitura crítica da sociedade brasileira de forma genial, e esse é o rosto de uma das mulheres que fez isso. Eu escolhi olhar para a escrita dela fora da academia, mas Lélia também tem uma produção acadêmica extremamente forte e de qualidade, robusta e de qualidade, né? Ela pensava coisas que hoje nós temos nomes, né, de conceitos como a interseccionalidade, por exemplo. Eu estava conversando com os meus alunos sobre um artigo dela de 1979 que traz exatamente o conceito de interseccionalidade de uma forma assim, mas ele está ali e não tem esse nome. Esse nome vai ser cunhado 10 anos depois, assim. Então, eu não gosto muito da expressão à frente do tempo, mas acho que ela consegue exatamente esse feito de estar à frente do tempo, de fazer uma leitura crítica da sociedade. A Lélia, ela é uma das fundadoras do movimento de mulheres negras no Brasil. Esse movimento, a meu ver, e é daí que vem toda a minha inquietação, né? Ele usava e ainda usa, com uma natureza um pouco diferente, meios comunicacionais. Não necessariamente meios comunicacionais no sentido de sempre um panfleto, um jornal, assim, não necessariamente nesse formato, né? Em formatos múltiplos, no sentido de lugares para compartilhar, então de sociabilidade, no sentido mesmo desse meio que eu acabei de dizer, do panfleto, do jornal, da coluna, dos blogs. Os blogs vieram na década de 2000 de forma muito forte, por exemplo, e aí a Ellen citou o nosso primeiro jornal, né? Nós ocupamos o lugar da imprensa, mas o movimento de mulheres negras no Brasil, ele ocupa um lugar comunicacional que vai além da imprensa, mas que também utiliza ela. E aí é desse lugar de observar essa diversidade de estratégias que são utilizadas para levar as pautas adiante, que vem a minha inquietação. Então, de observar ali na década de 80 o movimento de mulheres negras se formando. Só para contextualizar, a década de democratização do Brasil, em 1980, os diversos movimentos sociais começam a se rearticular, os que existiam antes, né, ou que passaram a existir durante a ditadura. Eles começam a se rearticular e as mulheres e o movimento feminista vem muito forte, o movimento negro vem muito forte. Eles funcionam e funcionam muito bem, não há que se falar que eles não funcionem bem, porque eles funcionam bem, o movimento feminista, a ele a gente deve muitas conquistas da década de 80, o mesmo se aplica ao MNU, o movimento negro, mas naquele momento, o movimento feminista não contemplava de forma aprofundada as pautas raciais, e o movimento negro não contemplava de forma aprofundada as pautas de gênero. Quando havia essa intersecção, era de forma rasa. Havia, mas de forma muito rasa, o que não trazia as mulheres negras para um lugar de protagonismo, né? Então, nesse momento, na década de 80, as mulheres negras começam a se destacar e a formar um corpo coletivo, de fato, um movimento social, de fato, e a Lélia Gonzalez está à frente disso. É importante destacar que ela também estava no movimento de favelas, no movimento feminista e no movimento negro. Então, não há que se falar em rompimento com outros movimentos na década de 80, mas havia uma necessidade de protagonismo das mulheres negras a partir daquele contexto em que elas estavam, né, que faz com que elas comecem, de fato, a ter um corpo coletivo. Para além disso, também é importante destacar que o movimento de mulheres negras no Brasil, ele ganha corpo, voz, nomes na década de 80, e a gente costuma olhar para ele, né, sempre focando muito no Sudeste,
que é uma grande falha das nossas pesquisas, mas no Brasil inteiro, e há séculos, as mulheres negras têm protagonismo nas lutas por emancipação. Basta se fazer um apanhado e que a gente vai encontrar grandes nomes e grandes atos de mulheres negras. Acontece que a gente fala, quando a gente pensa nesses nomes e nesses atos, normalmente eles são de um pequeno coletivo ou um ato individual, que não diminui a importância. Mas não se trata de um movimento social, né, de um corpo coletivo atuando continuamente em busca de levar as pautas das mulheres negras e transformar o contexto delas. Então, por isso que eu começo aí esse pensamento na década de 80. Como eu disse, a Lélia escreve muito antes disso, ela já começa a escrever muito antes disso, ela tem, né, como eu imagino que vocês saibam, assim, ela tem uma carreira muito extensa, a década de 80 e a década de 90 é a última dela e a década de 80 a penúltima. Então, assim, ela está no ápice, mas ela tem uma carreira antes disso. Mas eu começo nessa década de 80 e começo pensando no movimento de mulheres negras no artigo, na pesquisa, com essa ideia de que é nesse momento histórico do Brasil em que há uma articulação mais robusta. Bom, então, a Lélia é mineira, é daqui de Belo Horizonte, porém criada no Rio, né? Ela se mudou para o Rio muito jovem, e ela tem uma formação multidisciplinar, o que faz com que eu acho que ela tenha exatamente esse grande destaque, seja essa intelectual que consegue fazer uma leitura crítica da sociedade de forma muito apurada, justamente por essa formação multidisciplinar. Então, ela tem formação, em parênteses, gente, tá muito calor, então tem que ficar com tudo aberto, janela, porta e tal, então me perdoem pelos barulhos, mas é porque tá muito quente mesmo. Então, aqui voltando para a biografia da Lélia, ela tem essa formação multidisciplinar, ela se graduou em História e Geografia, fez mestrado em Comunicação, doutorado em Antropologia. Há uma biografia da Lélia, publicada pela Alex Hack, pela Flávia Rios, né, que diz que nessa parte do mestrado e do doutorado, não é que ela não tenha feito, mas se eu não me engano, não existe um documento sobre o mestrado ou o doutorado, algo assim. Então, embora isso esteja dado, não existe documento comprobatório, mas existe, inclusive, uma atuação dela nas universidades públicas e particulares que vão dizer que ela realmente tinha essa formação. Ela tem uma participação, então, como eu disse no comecinho, agora foi. Ela tem uma participação no movimento, na fundação, né, do Movimento Negro Unificado, em 1978. E aí eu vou deixar isso aí para vocês darem uma olhada, mas assim, ela tem uma participação em coletivos, né, que de fato atuaram na história do país de forma, assim, extremamente relevante. Eu destaco, para além, né, do Fundação do MNU, a participação dela no grupo Nzinga, porque assim como ela participou do Mulherio escrevendo uma coluna, o Nzinga também tinha um jornal, que não é exatamente um jornal, mas vamos tratar como se fosse um jornal, que esse é um grupo, né, um grupo que vai levar as pautas das mulheres negras adiante, e o grupo tinha um jornal de mesmo nome, e esse jornal tem uma escrita coletiva que é maravilhosa, encabeçada pela Lélia, nenhum texto é assinado por nenhuma das mulheres que fazem parte desse grupo, o jornal é sempre tido como algo escrito por todas elas, e para quem tiver interesse nessa pauta, né, partindo do princípio que nós estamos pensando aí nessas datas comemorativas, para quem tiver interesse nessa pauta, pelo menos o Nzinga teve, acho que 6 edições, e pelo menos 4 estão disponíveis na internet, que as outras 2 eu tenho. Se alguém tiver interesse, vou deixar meu e-mail no final, se alguém quiser pesquisar sobre isso, posso fornecer esses jornais. Eles são interessantíssimos e eu acho que eles resgatam a história do contexto das mulheres negras há 4 décadas de uma forma, assim, brilhante. Acho que vale a pena a leitura para quem tiver interesse.
esse artigo em si, ele parte, né, da ideia de pensar a atuação da ativista Lélia como uma das mulheres negras que constroem e que promove, né, a construção da subjetivação e emancipação política ao tematizar a própria condição em práticas comunicativas alternativas. Esse é um problema de pesquisa que tem que ser desmontado em parte para eu poder explicá-lo da melhor forma possível. Mas, em linhas gerais, toda a minha ideia assim, de pesquisa desse artigo, de pesquisa de forma mais ampla, é pegar... por década, eu escolho uma mulher que teve um grande destaque, que escreveu colunas e artigos, né? E aí, no caso de década de 80, tem a Lélia. Mas, assim, é muito importante que o movimento de mulheres negras tinha e tem, com exceção agora dessa última década de 2010 para frente, uma natureza coletiva muito forte mesmo, em que ser a Lélia, ser a Sueli Carneiro, né, ser essas pessoas é relevante, mas não é mais relevante do que ser a outra pessoa que não tem um nome tão em destaque e que participa do movimento. Então, eu trabalho a Lélia nesse artigo, na pesquisa, uma mulher por década, mas é pensar nessas mulheres como promotoras de algo para os seus pares, porque o movimento de mulheres negras, ele sempre age assim, pensando coletivamente, mesmo que uma tenha um grande destaque, e isso é tão importante a gente pensar que, por exemplo, a Lélia não teve destaque até os anos 2000. Então, assim, tudo isso que a gente vê hoje, vê ela como brilhante, tudo que ela fez e etc., ela sequer se destacou na década, sabe? Então, assim, é um movimento coletivo, o pensamento é coletivo, então por isso que essa primeira parte vai dizer de pensá-la como alguém que promove, que vai pensar em si, vai promover para si a subjetivação e emancipação política, mas que também vai promover para os seus pares, porque é esse o objetivo do movimento de mulheres negras, trabalhar coletivamente em prol de uma comunidade. E como que elas fazem isso, né? Ao tematizarem a condição de ser mulher negra. E é porque é essa a grande pauta. A pauta que faz com que as mulheres negras se articulem na década de 80 é justamente não ser apenas mulher e não ser apenas negra, ser mulher negra. E aí, dentro disso, ainda tem várias outras intersecções. Né? Então, elas tematizam a própria condição, ser mulher negra. E elas tematizam essa própria condição em diversos meios. Nesse artigo, especificamente, eu vou olhar para práticas comunicativas alternativas. Como eu disse, o meu recorte temporal é a década de 80. A Lélia esteve no jornal Mulherio nessa primeira parte da década de 80, e na segunda parte da década de 80 ela esteve no Inzinga, o que olhar para a Lélia na década de 80 nos permite apreciar o contexto de toda a década, inclusive. Esse foi um dos jornais de maior relevância da sociedade brasileira, jornais feministas, né, de maior relevância, de grande circulação, mas, apesar disso, a Lélia era a única mulher no conselho editorial e foi a única mulher negra no conselho editorial e foi a única mulher negra colunista. Não quer dizer, é importante destacar, que a pauta racial não fosse tratada no Mulherio. A pauta racial era tratada no jornal, sim. É possível encontrar a pauta racial antes da presença da Lélia, durante e depois, em escritos que não foram os dela. Mas o protagonismo da mulher negra escrevendo sobre si acontece apenas entre 1981 e 1982 com a Lélia, mesmo esse jornal circulando de 1981 a 1988. O que eu estou chamando de práticas comunicativas alternativas? Eu estou chamando de práticas comunicativas alternativas um processo de comunicação dialógico e relacional. Então, vamos ficar com essa primeira parte. Nós, da comunicação, não entendemos comunicação apenas como meios, né? Nós não entendemos a comunicação apenas como mídia. Então, comunicação para a gente não é apenas TV, internet, sei lá, celular, blog, não. Esses são dispositivos, alguns, né, como o celular, a internet, etc. Outros são, de fato, meios, como a televisão.
mas nós não entendemos isso de fato como a comunicação. A comunicação em si é um processo de interação. É um processo de interação dialógico, em que pelo menos duas partes vão se relacionar em alguma medida, vão interagir para atribuir sentidos ao mundo. Então, isso quer dizer que em uma interação, nós podemos, ou em um processo comunicacional, ou em uma prática comunicativa, né, nós vamos atribuir sentidos ao mundo, vamos mudar sentidos que já existem, enfim, vamos nos localizar num tempo e espaço, e a partir dessa localização num tempo e espaço, nós vamos atribuir sentido ao mundo, seja ele qual for. Então, de forma mais tranquila, né? Sei lá, se a gente pensar nesse mouse. Para mim, isso é um mouse, e para qualquer pessoa, isso é um mouse, isso se chama mouse, e eu mostrei para vocês entenderam do que eu estou falando, tinha uma figura ali para mostrar, mas se eu usar, por exemplo, a palavra mouse, algumas pessoas vão atribuir outro sentido, porque é uma palavra que não faz parte do nosso idioma e que a gente atribuiu a isso, que ela vai se referir a outras coisas também. Então, por isso, necessariamente, a comunicação vai estar localizada em tempo e espaço, os sujeitos vão se entender sobre o que eles estão falando para depois atribuir sentido às coisas. Como, por exemplo, quando eu digo mouse, a partir de agora, vocês sabem que eu estou falando desse dispositivo e não de um rato. É isso. Comunicação para a gente é uma interação que atribui sentidos ao mundo. Essa comunicação precisa necessariamente, né, para que ela atribua sentidos ao mundo, ser dialógica, o que significa que mais de uma parte terá sua participação e, portanto, ninguém será ouvinte apenas, ninguém será receptor e ninguém será apenas emissor, ninguém terá uma participação única. Todo mundo é receptor, todo mundo é emissor, a mensagem precisa ser interpretada e não apenas decodificada, a mensagem tem muitas possibilidades. A essa ideia que ao invés de chamar de jornal ou de coluna, enfim, eu estou chamando de práticas comunicativas. Há essa ideia de que elas produzem, a coluna da Lélia produz um processo ou uma prática comunicativa viva, que faz com que, quando a pessoa lê aquele texto, ela possa interpretá-lo e sentir e agir a partir disso. Ela não necessariamente leu e decodificou alguma coisa, não é um texto informativo, e ainda que fosse, né? Ainda que fosse informativo, ele não seria apenas de decodificação, mas para dizer que é algo vivo, elas produzem uma comunicação viva, elas produzem uma comunicação relacional. É por isso que chamo de práticas comunicativas. E por que alternativas? E aí, voltando lá na década de 80, nesse momento, as práticas de comunicação que os movimentos sociais utilizavam, que estavam fora das grandes mídias, eram chamadas alternativas. Eram as práticas feitas pelo povo e para o povo. As suas pautas principais eram pautas de luta. E é daí que vem essa ideia, né? Para finalizar, eu entendo essas práticas comunicativas alternativas como meio de subjetivação e emancipação políticas, hoje, a partir do Foucault. Mas aí, nesse comecinho do Foucault / Sueli Carneiro, né? Porque é uma leitura que a Sueli faz do Foucault, que eu me aproprio. Mas nesse comecinho aí, eu estou pensando a partir do Rancière que não vai ter uma grande diferença, sabe? Para pensar essa ideia de subjetivação, que é o quê? Essas práticas comunicativas alternativas é um movimento que essas mulheres fazem para se colocar no mundo, para se desvincular, né, desvencilhar dos nomes que a elas são atribuídos, das imagens de controle que a elas são atribuídas. Como assim? Bom, a sociedade, ela é dividida de forma que todos os sujeitos ocupam alguns espaços. Todos os sujeitos, eles possuem funções e papéis. E aí, quando você se desvincula desse lugar que foi
que é uma identidade que foi externamente atribuída a você, é um processo de reconhecimento de si por si, sem o filtro, né, dessas divisões sociais. Esse é um processo de subjetivação. E quando esse processo alcança outros e alcança práticas sociais, então produções, não simplesmente produções de conhecimento, mas produção cultural, produção econômica, a gente está falando de emancipação. Bom, nesse jornal, né, no jornal Mulherio, a Lélia teve 5 colunas, que são essas listadas: as mulheres negras no mercado de trabalho, a desvalorização das mulheres e de seus trabalhos, o apagamento da participação da população negra na história do país, a desvalorização estética negra e o surgimento do ILEAE, e a exclusão das trabalhadoras negras de todos os empregos que possam ser vistos pelo público. Desculpa. Esse último é a exclusão das trabalhadoras negras de todos os empregos em que elas, né, em que possam ser vistas pelo público. Bom, para analisar essas 5 colunas que formam um circuito perfeito de entendimento do lugar social da mulher negra, eu me apropriei da ideia de análise crítica do discurso do Fairclough, e ele vai pensar que essa análise tem 4 formas, né, de você, 4 dimensões que você precisa aplicar para, de fato, analisar o texto, que não é um texto, é um discurso, é o dito, é o não dito, é o que está nas entrelinhas. Você precisa necessariamente aplicar 4 dimensões analíticas, né? Então, a minha grade analítica foi formada pela ideia de localização de um problema social naquela coluna. Então, como a Lélia expõe um problema social, como ela expõe a origem desse problema, se ela vai identificar necessariamente nesses textos, né, se houve ou não interesse, e se ainda há ou não interesse em resolver esse problema social, e se há interesse, quais são as maneiras propostas para superar esse problema. Em relação o primeiro eixo da grade analítica, é a ideia de localização de problemas sociais. Uma coisa muito legal que eu identifiquei é que essas mulheres, né, e especialmente a Lélia, na década de 80, elas pegam problemas sociais, então aquilo que incomoda a sociedade, aquilo que está ali, mas que não é exatamente um problema público, e transforma em problema público. O que é isso? Tematiza, joga na cara das autoridades, escancara. É isso que é transformar um problema social em problema público. Fazer a sociedade falar sobre algo que estava aí, que é contextualmente errado, socialmente errado, mas que só estava pairando. Então, por exemplo, o lugar social das mulheres negras está pairando por aí, estava, né, pairando por aí, mas não era dito. Aí, na primeira coluna, ela vai lá e faz um raio-x sobre o lugar da mulher negra no mercado de trabalho. Ela faz esse raio-x com dados, pesquisa, números, e ainda faz interlocuções entre o lugar da mulher negra no mercado de trabalho, como ela é normalmente a chefe de família e como isso interfere na renda familiar das pessoas negras, e assim por diante. Para além da ideia do mercado de trabalho, ela vai fazer isso também, mostrando a desvalorização das mulheres negras em seus trabalhos como a forma de manutenção de classe. Então, por exemplo, o lugar da mulher negra em ocupações em que ela não apareça, porque aí é uma coluna em que ela fala sobre a estética. Porque a estética negra não é aceitável, então coloca a mulher negra num lugar onde o rosto não aparece, por exemplo. Mais do que isso, a manutenção e a modernização de ocupações das mulheres negras na época da escravidão. Então, aquela famosa colocação da Lélia, né, da atualização da mucama, em que ela vira a empregada doméstica / mulata. É exatamente isso que ela vai trazer também nas colunas e que ela traz no artigo. O apagamento da participação da população negra, em especial das mulheres, na história do país. As mulheres negras é relegado a um lugar de aconteceu. Elas estão aqui. Elas não têm um passado e sequer têm um futuro porque são subalternizadas. Mas é muito importante pensar esse apagamento, não apenas da própria ancestralidade, então de pensar, né, de todo esse caminho dos nossos parentes,
no sentido de volta mesmo, de poder construir uma árvore genealógica, mas de apagamento da nossa participação na própria história nacional. É como se nós não tivéssemos feito parte de absolutamente nada, é como se, puf, existíssemos. É um processo que também atinge aos homens negros, mas as mulheres negras, e aí sem querer causar divisão de gênero, né, é algo que requer um olhar especial, assim, porque acontece de uma forma muito mais dada. Nós não... Aos livros de história, né, nos livros de história, nós não escrevemos literatura, nós não fazemos arte, nunca fizemos, a nossa culinária é apropriada e expropriada, e nós não participamos dela, nós não fizemos absolutamente nada na história do país, e a Lélia vai expor isso na 4ª coluna, a desvalorização da estética negra e o surgimento do ILEAE como um espaço de liberdade de valorização estética e cultural de seus participantes. Essa coluna é muito legal, em que ela fala sobre o surgimento do ILEAE e um concurso de beleza dentro do ILE. E aí ela vai mostrar como a nossa estética só e às vezes nem ele valorizada entre a nossa comunidade. E é muito importante, porque ela vai falar sobre a importância da gente se entender como comunidade, das pessoas negras se entenderem como comunidade. Porque esse apagamento estético, né, esse lugar de colocar a gente numa invisibilização, num lugar de uma estética fora do que é o belo, do que é o bonito, isso se atualiza diariamente, para que a gente sempre seja relegado a um lugar de subalternidade. E que é importante a gente ter esses espaços de sociabilidade. Por isso que eu disse lá no começo, né, que quando a gente fala de práticas comunicativas, não é só o panfleto, o jornal, a coluna, é espaços de sociabilidade onde a gente pode se comunicar e construir sentidos sobre a nossa estética, por exemplo. E ela vai dizer que o ILE é um desses lugares em que a estética é valorizada em qualquer outra parte, naquele momento contextual, né, histórico e social, era o único lugar onde a beleza negra era valorizada. Obviamente, em outros espaços negros também. Daí ela vai trazer a importância dessa comunidade que constrói espaços de sociabilidade. Por fim, ainda nesse mesmo primeiro eixo, ela vai falar sobre a exclusão das trabalhadoras negras de funções que são vistas pelo público. E aí, para mim, ela forma um círculo perfeito, porque aí ela vai mostrar como absolutamente tudo está interligado. A exclusão desse lugarzinho que a gente aparece tem a ver com o nosso lugar de não belo, né? Esse lugar, a subalternidade, ela não é por acaso, ela é completamente costurada. Como nós não somos enxergadas como belas, a gente não pode ter o rosto de nenhuma empresa, instituição e etc. Como nós não podemos ser o rosto de lugar nenhum, nossa posição vai ser sempre subalternizada. Como nossa posição vai ser subalternizada, o nosso salário será um dos mais baixos. Como o nosso salário será um dos mais baixos, nossa família terá sempre uma renda menor que as outras. Como a nossa família terá uma renda menor, isso vai se perpetuar. E ela faz esse ciclo perfeito com apenas 5 colunas. Então, para mim, é de uma genialidade incrível. Os próximos eixos são curtinhos. Espero que eu não extrapole o tempo. O segundo eixo, então, a Lélia vai trazer uma identificação, né? Eu busco lá, na coluna dela, uma identificação da origem do problema, deste problema social, transformado em público por ela, e a sua inserção na organização social feita pela Lélia. Então, como ela localiza esse problema, né? Qual é a origem desse problema? Ela vai transformar ele em público, mas antes disso ela precisa entender qual é a origem, porque um passo importante é fazer uma denúncia de como isso está se originando. Por isso que o círculo dela é tão perfeito, porque ela vai ali naquele meandro, né? Ela vai na origem, na raiz, para identificar o que acontece que faz com que esse círculo nunca pare, né? Que seja esse movimento circular que consegue se atualizar, e ela vai mostrar isso muito bem desde antes, né, desse movimento de escravização até depois se atualizando e se modernizando. E aí, qual é a origem para ela? O longo processo de marginalização do povo negro imposto pelas práticas discriminatórias de uma sociedade marcada pelo autoritarismo, que fez com que, principalmente as mulheres negras, né,
tivessem esse lugar do sujeito mais oprimido e explorado. Mas quero voltar aqui para dizer que a minha pesquisa é sobre mulheres negras, mas a comunidade negra é uma comunidade que tem diferenças de gênero, mas é uma comunidade. Então, esse lugar de opressão e exploração também é ocupado pelo homem negro. Mas, de forma contundente, a mulher negra sofre opressões variadas. E aí, eu tentei aqui resumir esse segundo eixo, mas a Lélia vai trazer muito bem essa ideia em um artigo dessa identificação do problema, né, o racismo e sexismo na cultura brasileira. Esse artigo vai ser exatamente esse segundo eixo de análise, ela mostrando como a nossa construção, a construção dessa... Qual é o termo que ela usa? Um termo da psicanálise. Me fugiu a palavra. Mas ela vai dizer que a gente criou uma ideia, uma negação psicológica dos nossos problemas, né? Uma relação de negação psicológica dos nossos problemas sociais que fazem com que eles se perpetuem. Uma negação, obviamente, branca, que faz com que eles se perpetuem na sociedade de forma geral. A avaliação que a Lélia faz, né, se houve interesse da ordem social em resolver ou não o problema para ela, o racismo e as práticas discriminatórias contra as mulheres negras funcionam de forma cultural, isto é, o racismo é interseccionado com o sexismo e o elitismo e está tão inserido na sociedade que são vistos como moralmente aceitáveis, são aspectos naturalizados e dessa forma não há o que se resolver. Exatamente, assim. Nós crescemos nesse mesmo artigo Racismo e Sexismo, por exemplo, ela vai falar do mito da democracia racial, como nós vivemos, crescemos, morremos, sempre com essa ideia que parece que não está lá longe, mas não está. Nossa sociedade, ela é construída sobre a ideia de democracia racial. Assim. Nós somos todos iguais e somos todos misturados, portanto, não há o que se falar em problema. Quando a gente não nomeia algo, quando a gente não traz esse algo para a comunicação, quando a gente não constrói sentido sobre algo, como, por exemplo, o racismo, esse algo não existe. Não há o que se combater. É algo invisível para a sociedade. Por isso é tão importante o movimento que elas fazem de denúncia, de transformar o que é social, né? Por exemplo, a ideia de democracia racial em um problema público. Não existe democracia racial, existe sim um racismo que é pior no Brasil, porque ele é interseccionado com ideias de sexismo e ideias de elitismo e outras diversas ideias discriminatórias que vão aumentá-lo, né, que vão potencializá-lo em alguma medida. O último eixo, eu acho que é o último eixo é identificação das possíveis maneiras de superar os problemas sociais. Para a Lélia, indiscutivelmente, nós precisamos agir como comunidade e todos esses problemas serão superados a partir de uma mobilização de movimentos sociais. Porém, essa frase, eu acho até que eu poderia ter construído ela melhor para colocar aqui, porque isso não quer dizer que o problema do racismo deve ser enfrentado por movimentos sociais negros, seja de mulheres, homens, etc. Não é isso que ela está dizendo, não. Ela está dizendo de mobilização coletiva, social, da sociedade como um todo, mas de movimentos também. Como, por exemplo, ter um movimento, na década de 80, ter um movimento feminista que não aborda pautas raciais é um tiro no pé. É uma ideia de ter algo que pode potencialmente transformar a sociedade e não utilizá-lo tão bem quanto ele poderia, ou não utilizá-lo no seu potencial, assim, no seu máximo potencial, como ele poderia ser utilizado. Então, a ideia que ela vai trazer é, isso não é uma pauta que nós, negros, temos que resolver, mas nós, negros, temos que ser conscientes dessas divisões. E temos que ser conscientes porque existem ideias tão naturalizadas, trazendo o texto, né, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, o artigo dela, assim, ela começa com uma anedota em que ela fala sobre a neguinha metida, né, que vai dar com a língua nos dentes em um lançamento de um livro que era sobre as pessoas negras, mas um livro escrito por pessoas brancas e tal. E a neguinha metida vai
atrapalhar todo esse evento e todo mundo vai ficar com raiva dela, inclusive os sujeitos negros. O que ela está trazendo ali, além de uma riqueza grande de várias outras coisas? Ela está trazendo a ideia da nossa aceitação, e aí, gente, entre muitas aspas, assim, de coisas que culturalmente nos são impostas. Mas, assim, é tão naturalizado algumas ideias que há uma lógica psicológica de identificação entre opressor e oprimido que precisa ser quebrada. E esse é o nosso papel para ela, quebrar essa lógica de identificação. Esse é o único papel do sujeito negro, assim, além da denúncia, óbvio. Mas ao sujeito branco é que cabe a resolução dos problemas. Então, para ela, todo mundo tem que agir, mas nós temos um papel e o sujeito branco tem outro papel. Então, acho que desmembrou melhor essa ideia de mobilização. Bom, aí nas considerações finais, eu trouxe que a Lélia, enquanto mulher negra, né, impõe a própria presença como uma sujeita que deve ser contada. Ela promove uma modificação da cena do lugar social de seus pares, que passou a ser construída a partir das observações, das experiências e dos sentimentos dela. A coluna analisada é um vestígio desse processo maior de subjetivação, por meio do ato de escrever. Desculpa. Por meio do ato de escrever, Gonzalez participa da reconfiguração da ordem sensível e manifesta sua capacidade de ingressar na ordem do discurso. Eu acho que essas considerações finais, elas já casam melhor com o que eu tenho entendido, assim, e estudado, né? Existe uma ordem do discurso, existe uma divisão social, existe uma partilha do sensível, enfim, existe qual nome a gente queira dar para as divisões sociais, que eles promovem um lugar da mulher negra, um lugar de não aceitação, um lugar de que o lugar dela não é o da fala, não é o da escrita, não é o da palavra, não é o do conhecimento, não é o da produção de verdades. Inclusive, não é o lugar acadêmico, não é nenhum lugar em que ela possa deter, né? Ou colocar em movimento o saber e o poder. É um lugar de subalternidade, é um lugar em que separa o corpo e a mente. Isso quer dizer, assim, criar um hiato entre o corpo e a mente, eu acho que é uma das maiores brutalidades que esse sistema faz. Essas pessoas, elas não servem para produzir. Essas pessoas, elas não servem para pensar. Essas pessoas, elas não servem para qualquer coisa que seja da ordem da execução do poder, do exercício do poder e do saber. Essas pessoas, elas apenas são corpos que estão disponíveis para o trabalho, para enfim. E aí, esse ingresso na ordem do discurso, na cena pública, essa quebra, sabe, dessa lógica, dessa divisão de lugares, dessa ideia de que nós não podemos produzir saber, conhecimento, execução de poder, é o que ela faz quando ela entra na ordem do discurso, produz conhecimento sobre si. Ela faz um deslocamento, ela se autodefine e ajuda seus pares a fazerem o mesmo. Eu acho que é isso, assim. Como eu estou na fase final da tese, gente, eu tentei ir lá e vir aqui, sabe? Para não ficar com as pontas soltas que eu acho que o artigo tem lá no começo. Mas eu espero que tenha dado para acompanhar. E é isso. Estou aqui. Obrigado, Pamela, pela sua apresentação, por compartilhar um pouquinho do seu artigo e aí da sua tese. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se tem alguma na frente, posso fazer, Carol e Ellen? Tá? São duas perguntas, Pamela, daí eu peço desculpas se isso não está diretamente relacionado à sua tese, enfim, a esse artigo que você nos apresentou, mas, enfim, acho que deve estar um pouco relacionado com as suas pesquisas aí da Lélia. Primeiro, eu fiquei um pouquinho curioso saber em que medida a Lélia ela rompe ou confronta, não sei qual era a palavra utilizar, um protagonismo dos homens negros, nos movimentos negros, né? Como ela convocar esse protagonismo nas mulheres negras foi sendo percebido, né? E qual a reação disso à época.
E, a, e por hora vai ser isso. Aí, na sequência, eu faço a outra. Deu uma picada, mas eu acho que eu entendi, assim, a reação ao surgimento do movimento de mulheres negras, não é isso? Exato, perfeitamente. Perfeito. A reação, e aí tem múltiplas reações, né? Todo o movimento, o corpo coletivo, ele sempre causa múltiplas reações. Por parte do movimento negro, eu tô tentando, Matilde Ribeiro, a tese da Matilde Ribeiro vai trazer isso muito bem, assim. Por parte do movimento negro, houve certa ideia de que havia que é ainda existente até hoje, que havia uma divisão, que não era necessária essa divisão, porque essa divisão enfraquece. Ao passo que as mulheres brancas, o feminismo, sequer via uma necessidade desse movimento existir. Há diferenças, assim. O movimento negro também, mas há diferenças. Eles entendem como, ok, são pautas válidas, mas nós vamos contemplar todas essas pautas em algum momento. Na nossa caminhada, é uma caminhada comunitária, nós vamos chegar até aí. E não há necessidade desse protagonismo agora, isso enfraquece a luta. E por parte do feminismo, eu vou chamar só de feminismo para evitar problemas. Por parte do feminismo à época, há aquela ideia de que sequer há essa necessidade. Somos todas mulheres. Não existem pautas subjetivas, menores. Então, é a ideia de que separar enfraquece. Predominantemente, é a ideia de que separar enfraquece mais do que fortalece. Obrigado, Paula. Posso emendar com a segunda pergunta que eu não fiz na primeira vez? Claro. Diga, Carol. Deixa só eu fazer, porque eu vou trocar de aparelho e eu vou precisar sair, senão eu não vou conseguir fazer minha pergunta. Desculpa te interromper. Mas, Pamela, obrigada por você ter trazido, assim, é muito interessante para a gente que é aqui da administração também pensar a esfera da comunicação, especialmente também porque a Lélia está falando do trabalho, né? Quando ela está trazendo todos esses artigos, ela está endereçando essas questões também que nos atravessa diretamente, que é o trabalho, né? E aí um outro ponto que você traz, assim, que é sobre a escrita, né? Sobre esse lugar de existir na escrita e de como intelectual, de voltar para esse lugar de sermos intelectuais. E aí, quando eu comecei a Valéria, eu adorei a sua metáfora do lápis de cor, assim, que a gente vai colorindo de acordo com os lápis de cores que vão nos dando, né, na academia, e eu senti muito isso também. E aí, quando eu me deparei com a Lélia, assim, eu comecei a ler e falava assim, gente, eu podia tomar um café da tarde agora com ela, que o assunto ia ser muito parecido, assim. E é uma tristeza disso, do racismo, ele ainda tá muito presente no nosso cotidiano, né? E aí, o que ela debatia na década de 80, a gente avançou, mas avançou, na minha percepção, um pouco, em relação ao tanto de anos que já passaram. E aí, compartilhar com você uma experiência dessa questão de não sermos intelectuais, né? E até eu e o Vinícius, que estamos aqui, é um artigo nosso, então não está explicitado essa questão de gênero, mas a gente discute justamente a mídia, como que a mídia ainda produz um silenciamento das questões que vidas negras importam aqui no Brasil. E aí, para a nossa surpresa ou não surpresa, a gente ficou surpresa pelo debate ser num lugar crítico, mas a situação não é tão surpresa assim. O nosso debatedor enviou uma mensagem escrita para a gente, se autoriza a mandar uma mensagem escrita para a gente, que a gente deveria convidar pessoas brancas para poder melhorar o nosso artigo, e com o intuito de neutralizar, né, o nosso artigo, que tinha muita raiva e tinha muita emoção. E aí, assim, você tá fazendo, né, que se depara, tá fazendo essa análise da Lélia na década de 80, 70, né? Como que é isso para você hoje, assim, na área da comunicação, como que você percebe essas possibilidades da gente resistir na escrita, né, nesse processo, mas ao mesmo tempo que a gente usou o conceito da grada da máscara do silenciamento do racismo, né, que voltam a nos silenciar de uma forma recorrente. Não sei como é que é isso para você, se você tem alguma coisa para compartilhar também com a gente nesse sentido. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, obrigada pela pergunta. Isso que vocês passaram é a minha constante, assim, desde sempre para sempre, eu acho. Pensando, gente, eu fiz esse recorte da década de 80 até 2018, sabe? Os dados não mudaram. Isso, todos os dados, mercado de trabalho, inserção. O que melhor aconteceu foi a inserção nos estudos, assim, em graduação e pós, por conta das ações afirmativas. E é isso, não mudaram. Então, por isso que eu falo assim, essa é a minha vivência agora, e eu tenho certeza que vai ser a minha vivência, assim, porque eu ainda acho que a minha geração vai passar por isso até um bom tempo. E tem sido assim nos últimos anos, né? Mas pensando, falando sobre a minha experiência na academia, trazendo para a minha experiência, todos os artigos que eu apresentei em congressos, em eventos de forma geral, todos foram recebidos de duas formas. Um é um estranhamento no sentido de, não, mas eu fiz um último, assim, participei de um evento X, e aí eu lembro que eu estava falando sobre a potencialidade de uma certa mulher negra, uma mulher negra da qualidade. E eu lembro que o primeiro debatedor falou assim, não, o que incomodou a todo mundo aqui, e tipo, ninguém tinha falado nada, sabe? E ele já começou assim, o que incomodou a todo mundo aqui, entendo eu, é essa defesa apaixonada dessa pessoa, porque ela é muito boa, mas não é tanto assim. Então, assim, todos têm esse estranhamento de tipo, nossa, é muito emocional isso que você está escrevendo, muito mais emocional do que conceitual e teórico, e não importa qual teórico eu tenha usado, e a gente usa de estratégias, né, por exemplo, eu queria usar só a Sueli, mas eu volto no Foucault, que é quem a Sueli usa, para eu poder embasar, para eu poder conversar com essas pessoas, sabe? Ainda assim, é entendido como emocional. Esse é um artigo em que eu busquei outros autores para que eu pudesse ter interlocução com essas pessoas. E é entendido dessa primeira forma, como emocional. E a segunda é como algo de uma beleza exótica. Isso se reproduz não só na estética, isso se reproduz também na produção acadêmica. Existe aquela coisa de, nossa, isso é muito bom, isso que você fez. Assim. E eu não estou desmerecendo a minha escrita nem nada, mas é como se tem um quê de pena, tem um quê de vou dizer que é muito bom, e é um elogio tão vazio, porque ele vem de isso tem potencial demais, e para por aí. Tem potencial para quê? Não é o mesmo debate que os outros artigos recebem, diz tem um potencial demais de fazer a diferença na área X, ou de avançar o debate na área X, não. É só assim, isso tem potencial demais. Nossa, isso é algo que derruba o racismo. E é um artigo, sabe? Isso não derruba o racismo, isso só traz um debate, sabe? E aí eu sempre caio em uma dessas duas caixas, e essa tem sido a minha experiência. Assim. E é exatamente a mesma experiência que eu acho que essas mulheres passaram. Não querendo me colocar no mesmo lugar da Sueli Carneiro, por favor, não. Mas estou dizendo assim, é exatamente isso que eu vejo de recepção que elas tiveram ao longo dos 40 anos. Um grande debate em que as coisas de fato não são aplicadas, em que elas são recebidas como exóticas ou como fora da curva. Esse ponto fora da curva é algo assim... todos os negros não são excepcionais, elas são excepcionais. Sabe? É isso. Todos os negros não são pensantes. Eu acho, de fato, que são mulheres excepcionais, mas entendo que a comunidade negra é composta de pessoas excepcionais. Elas foram excepcionais no que fizeram. Eu não vejo muito esse entendimento. É algo muito assim... Existe a população negra e existem essas pessoas que estão fora da natureza do que é ser negro, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu tenho vivenciado, assim, tanto dos meus objetos, né, sujeitos objetos, como da minha própria experiência mesmo na academia nesses últimos 6 anos. Obrigada, Pamela, por compartilhar essa luta aí na academia. Obrigado, Pamela, por compartilhar. E acho que é sempre essa experiência de como, quando a gente está falando sobre temas raciais relacionados à negritude, é sempre visto como algo
desse particular, como você falou, do exótico. Olha que legal, que interessante isso. Tem, né? Isso nunca não consegue tratar esse debate com, enfim, com outra maturidade ou seriedade, e isso é, enfim, algo que a gente tem que ir lidando. Mas a minha segunda pergunta, que eu não fiz na primeira vez, é que você apresentou alguns recortes, né, do mulherio entre 81 e 87, se não me engano, e aí contextualizou isso como um momento de redemocratização do Brasil, e aí a minha pergunta é o quanto a Lélia Gonzalez foi reconhecida como uma figura que pautou debates importantes para a Constituição de 88. Então, por exemplo, tem o Ayrton Krenak, que era uma liderança indígena, que discursou no Congresso Nacional. Enfim, acho que nesse momento do Brasil tem uma série de lideranças de alguns movimentos sociais que vão sendo reconhecidos como figuras importantes para pautar, né, a Constituição de 88. Eu não sei o quanto a Lélia também recebeu esse reconhecimento e quanto ela pôde contribuir com com esse momento da história do Brasil. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Vinícius. A resposta é: ela não foi reconhecida. Essa é a primeira resposta. E aí eu vou me embasar em alguns pontos para dizer isso. O primeiro é porque o amplo reconhecimento da Lélia vem de fato na década de 2000, e é um reconhecimento fora, intramovimento negro. É um reconhecimento que vem do exterior para cá, porque a Lélia viajava debatendo a negritude, as questões raciais e sociais do Brasil, e essas teóricas vão acordar o povo brasileiro, né, de forma geral, para quem era Lélia. Fora isso, a Lélia teve certo reconhecimento, eu nem vou dizer total reconhecimento, certo reconhecimento intramovimento negro e intramovimento de mulheres. Mas eu não consigo entender como total, porque ela se candidata a deputada por 2 vezes, primeiro pelo PT, depois pelo PDT, e em ambos os momentos ela é eleita apenas como suplente. Isso, assim, depois de... No PT, ela tenta levar uma pauta racial, e aí a pauta não rola, e ela escreve uma carta pública ao Lula. Essa carta está disponível na internet para quem quiser acessar, e aí ela fala sobre companheiro. Não está dando aqui para mim, é basicamente isso que ela fala, que não tem espaço para o que eu quero falar, e aí ela vai para o PDT e tenta novamente, não é eleita. E embora nem todos que tenham participado ativamente da história política do país tenham sido eleitos para cargos públicos e institucionais, a Lélia tinha formação, que nem todos têm, a formação institucional que é exigida, não exigida formalmente, mas que as pessoas gostariam de ver. Ela tem essa formação, ela tem experiência de movimento, ela tem entendimento de todos os meandros institucionais, e ela não consegue acesso à política institucional. Então, eu entendo que essa negação de acesso por meio de voto demonstra um não reconhecimento, sabe? Ainda que eu não possa falar assim, tenho certeza que ninguém votou porque não reconheceu, mas me parece uma possibilidade muito grande, sabe? Obrigado, Pamela. Nada. Bom, eu vou fazer uma pergunta e aí daí a gente segue. Pamela, eu gostei muito da sua exposição e eu fiquei pensando um pouco nessa questão do silenciamento, porque, na verdade, o que as pessoas fazem é silenciar as pessoas negras, como ocorreu o apagamento da Lélia, né? A Lélia, nos últimos anos, é que tem sido pesquisado novamente, que o nome da Lélia tem ressurgido, apesar de toda a pesquisa, de todo o trabalho que ela fez até o falecimento dela. E aí, essa relação desse silenciamento, desse apagamento dos sujeitos, o que essas mulheres fizeram enquanto colunistas, né, foi, por meio dessas práticas comunicativas vivas, foi expor a sua voz, trazer a sua realidade para expor essas vivências. E aí eu fiquei pensando um pouco na escrita da Lélia, que é uma escrita que vem de dentro. E aí eu sempre leio a Lélia e me vem Conceição Evaristo com a escrevivência, porque para mim o que Lélia faz é escrever, porque apesar dela trazer as teorias, os conceitos, ela traz a partir das vivências e dos acontecimentos que aconteceram com ela.
Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Obrigada, Eli. Isso, inclusive, foi um apontamento, assim, finalzinho da tese, a gente passou pela escrevivência, a ideia, o conceito, ver como isso se aplicava, e aí uma das minhas orientadoras, ela falou assim, mas não está na hora de a gente chamá-las de escreviventes, não? Porque você está se recusando a chamá-las de colunista, de articulistas, porque para mim era mais, assim, e aí eu pensei, talvez esteja na hora de chamá-las de escreviventes. Talvez isso dê mais conta do que a ideia de colunista. E eu acho que é exatamente essa interlocução, assim, é essa a ideia, sabe? Elas são colunistas no sentido formal da atuação. É em uma coluna, é em artigo. Mas elas escrevem o que elas vivenciam. E o que elas vivenciam de forma crítica, assim, não é nem para mais nem para menos no sentido de maquiar a coisa, sabe? Então, por exemplo, nessa última década, a gente tem essa onda de uma ideia errada de empoderamento. E aí tem toda essa lógica, né? Que perpassa diversas práticas das pessoas aí. E ela não vai nem para esse lado de nós temos que nos empoderar e blá, blá, blá. Ela não passa por essa lógica, porque ela sabe que os meios para isso não são os que estão sendo dados ultimamente, por exemplo. E ela também não vai para o lado de que ela poderia ser lida como vitimista. Eu ia falar de vitimismo, mas não é. Como ela poderia ser lida como vitimista, não é. Ela faz um raio-x da sociedade. Isso, para mim, assim, é impecável. E talvez ela se destaque mais do que as outras do meu corpo, para te falar a verdade, na ideia de escrevivência, sabia? Porque a Sueli Carneiro também é potente demais nisso, mas assim, o raio-x que ela faz é algo assim, pega todos os dados do mercado de trabalho e destrincha e costura. Costura com estética, não aceitação, costura com renda, costura com... E aí ela vai mostrando, sabe, o preterimento da mulher negra, mas ela fala, mulher negra não tem falta de agência, nós temos agência, a gente não tem que ser preterida ou não, mas socialmente é isso que acontece. E ela faz essa costura de uma forma, assim, extremamente refinada, que eu acho que é isso, assim. Eu acho que elas me lembram a ideia da Sueli, então, inclusive o meu metodológico, análise, é um aspecto da vida que eu peguei da própria Conceição Evaristo, assim. No Olhos d'Água, a Conceição vai contar a história de várias mulheres que poderiam ser uma mulher negra, como poderia ser todas em várias fases da vida, assim, de várias gerações, em várias fases da vida e etc. E aí, quando eu falo que eu justifico o meu corpo, eu justifico usando exatamente a Conceição. Eu falo, todas as mulheres que eu estou trazendo aqui, elas poderiam ser várias mulheres, poderiam ser lidas como uma única mulher, porque a voz que elas têm nessa coluna é uma voz sobre vivência, é uma voz sobre elas, e é uma voz que, infelizmente, está trazendo os mesmos problemas sociais década a década, porque eles não se modificam, né? Mas eu acho que é essa leitura, assim, desse escreviver. Acho que essas colunas se encaixam mais nisso do que qualquer outro tipo de natureza formal de escrita que temos por aí. Eu não sei se eu respondi, viajei um pouco, mas espero que sim. Respondeu sim, perfeitamente. Obrigada. Obrigada, Alex? Fica à vontade, Alex, para fazer a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pamela. Eu estava até conversando aqui em off com a Ellen que eu tô trabalhando na minha dissertação com homens negros gays, né, na mineração, e eu tô trabalhando em sexualidade quanto em gênero com o Foucault, e aí de repente eu te ouço falando sobre essa leitura que a Sueli faz, né, da obra do Foucault, e eu falei, gente, eu preciso trazer isso para tratar um pouco de raça, eu acho, no meu trabalho, precisa, né, é urgente, né? E eu queria muito te ouvir falar um pouco sobre isso. Se eu sei que foge, né, do tema principal, mas se não tiver problema, e umas indicações depois, ou por aqui, ou depois eu quero te procurar, se eu puder, para a gente trocar umas figurinhas, viu?
É prazer, Alex. Obrigada pela pergunta. Claro que eu falo. Não foge. Isso é ótimo, porque está assim, agora saindo do forno, então tá muito bom. Sem problema nenhum. Falo sim. Primeira coisa, indicação que eu tenho para você é a tese da Sueli Carneiro. Porque ela abre os olhos assim para pensar, o Foucault. Eu vou falar isso aqui e eu não posso repetir isso no mundo, mas tudo bem que vai ficar gravado, vou fingir que eu não sei. Mas assim, antes de ler o Foucault, eu acho que deveria ler a Sueli Carneiro, ler o Foucault para depois ir para o Foucault. Esse é o melhor movimento, assim, porque você já vai chegar no Foucault com a ideia que a Sueli traz, sabe? A Sueli vai trazer a ideia de dispositivo de racialidade, que eu não sei se você conhece, mas esse é o grande norte da tese dela. A ideia de dispositivo é a ideia de Foucault, que com certeza você já deve estar sabendo, você já mergulhou nisso, mas só para inteirar, né, quem está participando, que não tenha passado por essa ideia. O dispositivo para o Foucault é pensar um grande número de elementos heterogêneos agindo para solucionar um problema em um determinado momento histórico. Esse grupo, esses elementos, né, formam um grupo ou criam uma rede que vão tentar solucionar um problema. Então, nós temos, por exemplo, o dispositivo de loucura. Aí, vários elementos heterogêneos vão se entrelaçar para tentar resolver o problema da loucura, Na verdade, o que nós tínhamos naquela época era uma necessidade de racionalização da sociedade, centralizar a questão da razão. E aí cria-se manicômio, cria-se diagnósticos, acentua-se algumas profissões ligadas à ideia de saúde mental, enfim, cria-se tudo isso, múltiplos elementos para eles agirem em prol de racionalizar a sociedade. Portanto, o que a Sueli vai dizer, inclusive usando esse dispositivo, é que cria-se o sujeito louco e cria-se o sujeito normal a partir do dispositivo. Então, o ser e o não ser. E ela vai pegar essa ideia e vai levar essa ideia muito adiante, assim, vai trazer para a questão da raça. Não só assentar em Foucault, mas também no Charles Mills, que vai falar do contrato racial, né? Ela vai dizer que, em um determinado momento histórico, nós tivemos um grande problema que solucionou-se com o dispositivo de racialidade, diversos elementos, então, trabalharam em prol de solucionar esse problema. E qual era esse problema, né? Desde as navegações até a ideia do surgimento do dispositivo de sexualidade. Então, por isso que eu acho que vale muito a pena você ler a tese dela, Alex, porque ela vai fazer uma junção da raça e da sexualidade a partir dos dois dispositivos. Ela vai dizer que havia-se o problema de centralizar toda a racionalidade, a beleza, enfim, tudo ao sujeito branco. Por quê? Quando surge o dispositivo de sexualidade, precisa-se que a burguesia, ele surge a partir da ideia da burguesia se tornar, de fato, uma classe frente ao que a gente tinha antes, de divisões sociais. Só que não tinha um elemento, um marcador para esse sujeito. E aí cria-se diversos marcadores que vão tornar o sujeito burguês o sujeito central da sociedade. E esse sujeito burguês, coincidentemente ou não, era um sujeito branco. Então, o dispositivo de sexualidade vai reafirmar a branquitude. Vai ser como que um segundo marcador, depois lá do contrato racial, vai ser um segundo marcador para dizer o burguês o burguês é o sujeito central da sociedade. Ele detém os valores corretos, a sexualidade correta, o comportamento correto. Ele é o sujeito que deve ser o marco da sociedade. Coincidentemente, ele é o sujeito branco. Logo, reafirma-se a ideia de que o sujeito negro deve ficar à parte, ele deve ficar ali no lugarzinho dele, pois ele não é o sujeito norma. Nesse segundo momento, que é o do dispositivo de sexualidade, o sujeito negro ele se transforma no não ser. Assim como o sujeito louco é o não ser em relação ao normal, o sujeito negro é o não ser em relação ao sujeito branco. E aí a sociedade vai se estruturar entendendo que esse não ser precisa ser, assim como o sujeito louco precisava ser institucionalizado, diagnosticado, subalternizado em algum sentido, o sujeito negro precisa ser encarcerado, ele precisa ser subalternizado, o corpo e a mente precisam ser separados, ele precisa ser um trabalhador do corpo e não da mente, ele precisa ser colocado neste lugar
dito de inferioridade, né? Para que ele seja controlado, para que ele seja um corpo em prol da economia apenas, e não um corpo pensante que constrói suas próprias subjetividades, etc. E aí, minha ideia na tese é que essas mulheres, elas vão exatamente romper com isso. Porque qual é a maior arma do dispositivo de racialidade? Marcar com nomes, com características. É como se carimbasse essas pessoas, assim como o dispositivo de loucura cunhava quem era louco, o dispositivo de racialidade vai pegar o sujeito negro e vai falar marginal, preguiçoso, perigoso, e é por isso que, sei lá, um sujeito negro com guarda-chuva é fuzilado, porque é negro, é perigoso. Um sujeito negro parado na rua é um sujeito em atitude suspeita. Uma mulher negra dançando é uma mulher negra que não está no serviço subalternizado com o rosto escondido e ela precisa ser, de alguma forma, marginalizada, enfim. Vai sofrer violência obstétrica porque não deveria estar dando à luz a outro sujeito negro para o mundo. É isso que o dispositivo faz. Marca a gente e coloca os nossos nomes. E aí, quando essas mulheres ingressam na ordem do discurso, escrevendo sobre si e se autodefinindo, o que elas estão fazendo é desvincular essa identidade externamente construída do que não sabe falar, que não sabe escrever, que é apenas marginal, que é preguiçoso, que não detém conhecimento. Estão desvinculando de todos esses nomes e estão criando um próprio nome. Eu sou mulher negra, sim, mas ser mulher negra quer dizer outra coisa. É essa autodefinição e autoavaliação lá da Collins, por exemplo, sabe? Que vai dar um novo nome, desvinculado do dispositivo, e vai enxertar esse nome de características diferentes das características que o dispositivo marca essas pessoas. Eu não sei se ficou muito bagunçado, mas pode me mandar e-mail que eu te mando tudo. Se eu puder te mandar, tá bom? Muito obrigado, viu? Maravilhosa. Nada, Alex. Pamela, muito obrigada, foi excelente a resposta. Já estamos aqui super curiosos para ler sua tese, saber o que vem por aí. Obrigada, Ellen. Bom, eu vou encerrar por aqui a nossa gravação